Glory. Glory, 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 glory. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Versículo 1 em diante. Estamos na semana das manifestações. Quantos já receberam milagres aí de Deus? Deus já está fazendo poderosamente, né? O Senhor é tão bom, tão fiel. Aleluia. Glória a Deus. Você que me assiste pela internet e é meu filho na fé, tem me acompanhado já há algum tempo, ou está chegando agora e quer ser filho, meu WhatsApp é 629-8223-1222. 629-8223-1222. Manda um WhatsApp para mim dizendo que você quer ser meu filho, e a gente vai conectar você conosco. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos podem dizer amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçais o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. Amém? Essa é uma definição muito clara para os cristãos. A igreja é o corpo de Cristo. Isso é muito claro. Muito pouco vivido. Muito pouco entendido. E assim cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. Cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos, o corpo que nós herdamos de Adão é o corpo onde o nosso espírito mora aqui na terra. Porém, o Espírito que nós herdamos de Jesus, ele habita num lugar que Paulo chama o corpo de Cristo. Então aqui você tem dois corpos, o seu corpo humano e o corpo de Cristo. E esses dois corpos falam de duas maneiras de viver, duas realidades, porque o seu corpo natural, ainda que você que nasceu de novo tem controle sobre ele, mas ele é um corpo que eu acho que você já percebeu que ele te dá problemas, porque ele é a habitação do pecado. O pecado habita na nossa carne mortal. Nosso corpo ainda não foi glorificado. Quando isso acontecer, será maravilhoso.
Pastor Alessandro. Put your chair this place, please. It's over there next to the brother. E o que o Espírito Santo quer nos ensinar é que o nosso corpo adâmico, isso falando de um contexto neotestamentário, bíblico, é um corpo realmente que nos dá trabalho, porque ele tem desejos que nós não gostaríamos de ter. Ele tem pensamentos que nós não gostaríamos de pensar. É um corpo que tem seus altos e baixos. Mas é através desse corpo que nós nos oferecemos a Deus como um sacrifício vivo. O que significa isso? Paulo fala sobre isso no capítulo 8. Ele chama isso de mortificação da carne. Depois de ensinar tanto sobre a vida espiritual, do capítulo 1 ao capítulo 10, ele começa o 12 dizendo: rogo-vos, pois. Ou seja, diante de tudo que eu ensinei para vocês, diante do fato de que judeus e gregos foram resumidos debaixo do pecado, para que Deus usasse de misericórdia com todos e justificasse todos gratuitamente pela fé. Pelo fato de vocês serem filhos de Abraão, e como filhos de Abraão vocês são herdeiros do mundo. E vocês devem reinar em vida. E o pecado não terá domínio sobre vós. E você não serve mais na caducidade da letra, mas em novidade de espírito. E que você agora está livre de toda condenação, de todo medo, de toda doença, de toda pobreza. Você está livre. E Ele então te chama para andar no Espírito, e Ele te diz assim: se você viver segundo a sua carne, ainda que você seja nascido de novo, se você viver segundo a sua carne, você está caminhando para a morte. Ou seja, haverá um desligamento espiritual no processo. Cuide disso. Mantenha a sua ligação no Espírito com Cristo e com os irmãos. Por isso eu digo sempre na ceia: quem deve tomar a ceia? Quem está ligado com Cristo e com os irmãos. Se alguma dessas ligações não existem, não tome a ceia, porque não haverá nenhum tipo de transmissão de unção da carne e do sangue de Jesus e das realidades que eles representam. Mas o fato é que Deus te deu esse corpo hoje como um lugar onde você pode nascer de novo. E aquela pessoa que morava nesse corpo não existe mais. Você é uma nova criação. Então agora Ele te diz assim: eu queria te pedir, eu queria te rogar, eu queria suplicar. Pega seu corpo e oferece como um sacrifício vivo. Por que sacrifício vivo? Porque em todo o Antigo Testamento os animais eram mortos, seus corpos eram mortos. E aí Deus aparece pedindo um sacrifício diferente. Ele está dizendo assim: eu quero o seu corpo morto, porém funcionando. Sacrifício vivo. Eu quero o seu corpo sem domínio sobre você, mas como templo do meu Espírito. Eu quero o seu corpo como uma casa para você, mas o pecado não tem domínio sobre você mais. E então você, através da oração em línguas, todo o contexto aqui do capítulo 8 até o 12 prova muito claramente: rogo-vos, pois, através da oração no Espírito Santo, porque ele está falando do corpo, aqui no capítulo 8, e ele diz que nós, quando temos esse corpo, nós temos fraquezas,
Mas o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com palavras ininteligíveis. Rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos. Aí eu já pulei o capítulo 9 e o capítulo 10 e o capítulo 11. Mas eu posso pegar o versículo 26 de Romanos 8 e juntar com Romanos 12, 1, 2 e 3. Porque Paulo continua falando a mesma coisa. Ainda que aparentemente no 9, no 10 e no 11, ele trate assuntos tão profundos, a níveis espirituais. Ele trata de assuntos tão pertinentes à soberania, à graça de Deus, ao amor, à profundidade de Deus. Mas ele faz esse parêntese no 9, no 10 e no 11 e diz assim, no capítulo 8, 26, semelhantemente o Espírito te assiste em sua fraqueza, ou seja, você veste esse corpo, isso é uma fraqueza. Mas não tem problema, o Espírito intercede por você através dessa linguagem sobrenatural. Aí a gente pula para o capítulo 12, porque ele continua dizendo, rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos, ou seja, eu estou tratando com as minhas fraquezas, oferecendo o meu corpo no altar de oração. Meu corpo está sendo mortificado, minha mente está sendo renovada, minhas emoções estão sendo curadas, minha vontade está sendo quebrantada, eu estou florescendo no Espírito, e o fruto do Espírito não é mais uma teoria na minha vida, o fruto do Espírito é uma realidade na minha vida. Mas aí ele para e começa a falar de outro corpo. É como se do 1 ao 12 ele tratasse do seu corpo, do 12 ao 16 ele tratasse do corpo de Cristo. E se você estudar Romanos com muito cuidado, você vai descobrir que do capítulo 1 ao capítulo 11 ele fala do corpo humano, mas do capítulo 12 ao capítulo 16 ele fala do corpo de Cristo. E ele diz o seguinte: se você conseguir oferecer o seu corpo humano em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a sua experiência não será adâmica, a sua experiência será cristocêntrica. Você vai, mesmo morando nesse corpo, experimentar a realidade do corpo de Cristo. Esse corpo não é a verdade a seu respeito. O corpo de Cristo é a verdade a seu respeito. Por isso você não é pobre, por isso você não é enfermo, por isso você não é cativo, por isso você não é pecador, por isso você é uma nova criatura, porque você ainda mora num corpo adâmico, mas existe no corpo de Cristo. Habita no corpo adâmico que está mortificado, mas funciona em outro corpo. Eu moro num corpo, mas funciono em outro. Aleluia! Então, em um, eu tenho a dimensão terrena, ou seja, o meu corpo físico, ele é a autorização para que eu permaneça na terra e para que eu opere na terra. Se o meu coração parar de bater, o meu espírito se desliga do meu corpo e eu não posso ficar na terra mais. Preciso ir para casa. O que seria incomparavelmente melhor. Mas Deus espera que você tenha longa vida. Deus espera que você seja de longa vida na terra, para que esse corpo seu seja completamente mortificado e como habitação do Espírito, você possa transformar o seu corpo num instrumento do corpo de Cristo.
Isso é tão forte que em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo diz: mas o corpo de vocês não é membro de Cristo? Lá em 1 Coríntios 6, quando ele diz no verso 17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ele diz, mas o corpo de vocês não é membro de Cristo? Então quando você passa por esse processo espiritual de mortificação, o seu corpo, ele começa a funcionar também. Tudo que é mortal em você é absorvido pela vida. E então você encontra o seu propósito. Você encontra o seu chamado. Você encontra a sua carreira. Você encontra o motivo pelo qual você deve lutar. Motivo pelo qual você deve viver. Motivo pelo qual você deve morrer. E ele começa dizendo algumas coisas interessantes. Ele diz assim: assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado todos aos outros. Temos diferentes dons, então diferentes dons. Ele vai comparar os dons aos membros do corpo físico, de acordo com a graça que nos foi dada. E ele começa então a declarar, a revelar, a manifestar o seu chamado, irmão. Ele fala assim: se alguém tem o dom de profetizar, diga comigo forte, o dom de profetizar. Use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar, ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Paulo então começa a mostrar vários funcionamentos, várias operações, várias dimensões daquilo que cada um de nós é dentro de uma diversidade, que nós chamamos, pela graça de Deus, sabiamente, de igreja orgânica. A única igreja que existe, a igreja do Senhor Jesus. Ela não é presbiteriana, ela não é batista, nem ouviricrê, nem videira, nem universal, nem mundial. Ela não é assembleiana, ela não é a igreja da aliança, do avivamento, do fogo. Ela é Cristo na terra, através de uma ligação no Espírito, que possibilita uma realidade espiritual na sua vida. É por isso que em Efésios capítulo 4, diz que ele subiu e levou cativo o cativeiro. E distribuiu dons aos homens. Querido, você não tem que se preocupar com mais nada. Pega o seu dom e ministre. Pegue o seu dom e funcione. Pegue o seu dom e floresça. Aqui Paulo cita alguns, mas nós poderíamos ficar aqui 2 horas citando outros. Os dons não estão limitados ao que Paulo disse aqui. Ele começou a falar para que você tenha uma ideia de que você é membro que funciona. Agora, por que ele precisa que o corpo físico seja mortificado e se torne um sacrifício vivo? Para que a carne não governe sobre você mais. Para que você não seja carnal. Aí a gente pensa em alguém iracundo. A gente pensa em alguém avarento. A gente pensa em alguém adúltero, pornográfico, boca suja. Fulano é carnal, porque ele, querido, ser carnal
é qualquer atitude que não tem origem no seu espírito. Ser carnal é qualquer comportamento que não tem origem na sua fé, porque o justo viverá pela fé. E quando ele fala do primeiro dom, ele fala da fé. Ele diz assim: quem profetiza, profetize segundo a proporção da fé. Ou seja, na medida que você anda, que o seu andar se torne um falar. Na medida que você anda no Espírito, que o seu andar se torne um ensinar, que o seu andar se torne um pregar, que você pregue de um lugar que você está andando, que você ensine de um lugar que você está andando, que você sirva de um lugar que você está andando. Ou seja, quem profetiza, profetize segundo a proporção da fé que Deus repartiu a cada um. Deus deu a cada um. Querido, a primeira coisa que você recebeu quando nasceu de novo foi fé para servir a Deus. Diga bem forte comigo: eu tenho fé para servir a Deus. Diga: e com a minha fé eu estou servindo a Deus. O problema é que você religiosamente transformou servir a Deus em frequentar algum curso. Você transformou servir a Deus em participar de uma campanha, de uma célula, frequentar uma igreja, ser dizimista fiel. Te deram um monte de padrões humanos que para você é servir a Deus. Mas Paulo diz no capítulo 1 desse livro, no versículo 9, que nós servimos a Deus em espírito. Aleluia! Você está liberto desse prédio, irmão? Você está liberto desse microfone, irmão? Você está liberto desse púlpito, irmão? Você está liberto da promoção que eu possa te dar, irmão? Você está liberto dos meus elogios e paparicações pastorais, irmão? Você está liberto de todo tipo de religiosidade que possa ganhar sua alma por um funcionamento natural que você chama de igreja e Deus chama de religião. Porque igreja não é o lugar que você vai, igreja é o que você se tornou no Espírito. Igreja não é onde você frequenta, igreja é quem você é. Você não frequenta a igreja, você é a igreja. Você é a igreja na fila do banco, você é a igreja lá no hospital, você é a igreja no Ministério do Trabalho, você é a igreja nas suas vendas, você é a igreja 24 horas por dia. Ah, fulano dá tempo integral e você não? Você dá tempo parcial? Você dá um tempo para a carne e um tempo para o espírito? Que loucura é essa, meu Deus? Eu não dou tempo integral na obra. Eu dou. Ah, mas claro, você é pastor. Não, não é porque eu sou pastor, é porque eu descobri o meu chamado. E eu exerço o meu chamado independente desse lugar. Eu exerço o meu chamado quando eu entro numa loja para comprar uma roupa. Eu exerço o meu chamado quando eu estou no meu WhatsApp. Eu exerço o meu chamado quando eu estou dentro de um avião, no aeroporto. Eu exerço o meu chamado com a minha esposa, com os meus filhos. Eu exerço o meu chamado com os meus inimigos. Eu exerço o meu chamado com os meus amigos. Eu simplesmente funciono 24 horas no Espírito. Eu estou esperando o meu momento de ter uma oportunidade naquela igreja. Poxa, que pena. Que pena. Quanto tempo você está perdendo. Que pena. Nós temos aí milhões de pessoas. Nós temos bilhões de púlpitos. Nós temos aqui o Carrefour. Comece o seu ministério no Carrefour. Nós temos uma
Escola de ginástica. Comece o seu ministério na escola de ginástica. Hoje eu estava na academia e de repente eu comecei a orar e a adorar, assentado na máquina lá que eu faço peso. Eu exerço o meu ministério, no caso sacerdotal, na academia. Mas as pessoas vão me achar meio estranho. Que bom que elas me achem estranho, porque eu não quero ser considerado normal. As pessoas precisam te pegar orando, irmão. Você precisa ser encontrado confessando a palavra. Você precisa ser achado gemendo no Espírito. Você precisa ser encontrado profetizando, adorando, glorificando, sendo o que você é em todo lugar. Não é a roupa de ver Deus. É a vestimenta que anda em Deus, chamada corpo de Cristo, do qual eu fui revestido e tenho dons para servir. Por que a ceia é tão importante? Você que não tem participado da ceia, participe da ceia conosco toda quarta-feira. Prepare o pão, o suco, fique conosco. Quando a gente for tomar, toma junto com a gente. Beba o sangue de Jesus, beba a carne. Porque, irmãos, a ceia não é um ritual. A ceia não é um ritual. A ceia é um momento em que você, por fé, recebe a vida do sangue, o poder do corpo. Você, pela fé, declara que é participante de outra dimensão. O corpo de Cristo é uma dimensão experimentável. O corpo de Cristo é uma dimensão manifestável. O corpo de Cristo é uma dimensão visível em você. Em você, de carne e osso. Quando você apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo, eu olho para você e eu não vejo o seu corpo, eu vejo o corpo de Cristo. Porque você não está perdendo tempo com blá, 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 blá. Você está funcionando em todo tempo e em todo lugar. Quando eu for pastor, querido, se você já não for pastor agora, você não vai ser nunca. Quando eu for profeta, se você não é um profeta agora, você não vai ser profeta nunca. Quando eu for um contribuinte, se você não começar com pouco, você nunca vai dar muito. Querido, o que você já é agora, no Espírito. O seu espírito humano é a sede do seu ministério. Nós religiosamente dizemos, Goiânia é a sede do Ministério Ouvir e Crer. Nós estamos falando de instituição. Nós estamos falando de organização. A sede do Ministério Ouvir e Crer é no espírito de cada irmão que está ligado nesse manto. E você leva a sede para onde você vai, diz o Senhor, aleluia. Diga para o irmão que está ao seu lado, a sede do seu ministério é dentro do seu espírito. Diga comigo, eu sou a sede de um ministério. Eu sou a nascente de um ministério. Eu sou o desenvolvimento de um chamado. Eu sou um propósito colocado na terra. Eu sou um caminho que outros vão trilhar. Jesus disse, eu sou o caminho. Tenha coragem e diga a mesma coisa. Pai, eles não entenderam nada do que eu falei. Vou repetir. Jesus disse, eu sou o caminho. Tenha coragem e diga a mesma coisa. Seja alguém que alguém possa andar sobre você. Seja alguém que outros possam andar nas suas pisadas. A Bíblia diz que nós devemos andar nas pisadas que teve o nosso pai, Abraão.
eu ando nas pisadas de Abraão, você anda nas minhas pisadas, e outros andam nas suas pisadas. O meu chamado é ser pai que não gera filhos, o meu chamado é ser pai que gera paz. Se eu apenas gerei um filho, eu castrei você, mas se eu gerei um pai, se eu gerei uma mãe, eu estou produzindo o corpo de Cristo em nome de Jesus Cristo. Por isso o primeiro milagre de Jesus está falando do início do processo. A água transformada em sangue, em vinho, fala do novo nascimento. João capítulo 2. A água transformada em vinho. Isso é o começo do processo. É quando o seu espírito não está mais morto. Seu espírito está saboroso. Deus pega você assim. Essa uva aqui não existe no universo. Uau! Essa safra é única. Querido, você faz parte de uma safra única. Mas no final de João, quando Jesus morre, não é água que vira sangue, é sangue que vira água. Quando eles furam ele, sai sangue e água. No início, água e sangue. No final, sangue e águia. O que eu estou querendo te ensinar? Como o corpo de Cristo é formado. Você recebe água que é transformada em sangue. E você penetra no corpo de Cristo e vive outra dimensão. E aí você passa pelo processo de mortificação. Você oferece o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. E algum abençoado soldado olha para você morto e mortinho da Silva, e ele fura você, talvez com palavras, com traição, fura você, talvez com decepções e frustração, e de repente sai aquele sangue, mas de repente sai a água. O sangue é para ser bebido coletivamente, mas a água é individual. Porque a água que é bebida individual vira sangue novamente, que vira água novamente, que vira sangue novamente, que vira água novamente, que vira sangue novamente, que vira água novamente. O que está acontecendo? Multiplicação. No início de João, eu tenho um plantio. No meio de João, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. No final de João, eu entendo como é que a coisa acontece. A coisa acontece quando você é crucificado, quando você é mortificado, quando a cruz opera em você. Sai a vida que é o sangue, mas sai a água para que outros tenham seus espíritos transformados em vinho novo de Deus na terra. Talvez você vai ter que ouvir o que eu disse nos últimos 3 minutos por 20 vezes, para que você possa entender o que eu estou dizendo. Água, vinho, vinho, água. Água, vinho, milagre, novo nascimento. Vinho, água, multiplicação, corpo de Cristo. Bate o pé no chão, dá uma glória a Deus bem forte. Levanta as suas mãos e grita comigo: água e sangue, novo nascimento. Sangue e água, mortificação. Alguém vai receber da vida de Deus que está fluindo de mim. Alguém vai beber a água que saiu depois do sangue. Graças a Deus por essa santa lança que me feriu. Graças a Deus por esse Saul que me perseguiu. Graças a Deus por esse irmão que me apedrejou.
por essa irmã que me apedrejou, por essa esposa, por esse marido, por esse patrão, por esse filho que me envergonhou, por essa filha que me envergonhou, porque na minha vergonha eu pude correr para a cruz e me identificar com a morte de Cristo, e de repente aquela lança foi retirada pela graça de Deus. Mas eu nem vi o que estava acontecendo, só Deus vê. Ali o sangue sai primeiro e a água sai depois. Pode ler o texto, vai para o final de João, vai para João capítulo 2, você vai ver que é sangue e água, água e sangue. Depois no final de João é sangue e água. Mas no meio tem uma videira que chupa a água e transforma em sangue. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Ela chupa a água e transforma em vinho. Então, sem Jesus, ele disse: nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Porque eu sou o elemento que absorve a água, e eu sou o elemento que transforma a água em suco, em vinho. Sem mim, nada podeis fazer. João capítulo 15. Aí Jesus diz assim: essas coisas eu vos tenho dito para que a vossa alegria seja completa. Pedis e recebei, para que a vossa alegria seja completa. Mas eu tenho que entender do que ele está falando. Ele está falando de um mergulho espiritual numa dimensão. Corpo de Cristo não é cadeira, não é púlpito, não é bateria, não é teclado, não é guitarra, não é música, não é pregação, não é homem, não é mulher, não é carne, não é sangue. Corpo de Cristo é Cristo dimensionado no meu espírito. E o meu espírito dimensionado no Espírito de Deus. E pelo Espírito de Deus equipado com os dons que dão funcionamento ao meu chamado. E de repente eu estou fluindo sem esforço. De repente eu estou frutificando sem esforço. Eu sou aquela árvore quieta. Eu sou aquela árvore morta. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz. Sabe qual é o seu problema, irmão? Você está buscando estar certo. Você está buscando a bênção. Saia da mamadeira e busque a cruz como Jesus buscou. Porque só a cruz produziu a igreja. E só a cruz produz a igreja. Eu não tenho que alugar cadeiras, som e começar a trazer pregadores de fora e cantores e eventos e estratégias e métodos para que aqui tenha uma igreja. O máximo que eu terei é um ajuntamento de gente. Igreja não é ajuntamento de gente. Igrejas são pessoas que funcionam em torno do nome de Jesus. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali tem a minha igreja. Irmãos, quantos membros tem a sua igreja? 3. Eu e mais 2 irmãos que a gente reúne. Minha igreja tem 3 membros. Vocês estão preocupados que ela cresça? Não, a gente quer multiplicar, mas nosso investimento é na cruz. Porque a igreja nasce da cruz. Não de uma campanha, não de uma célula. Não tem nada contra a célula, não tem nada contra você fazer uma campanha. Você pode fazer, irmão. Estou querendo te mostrar a essência da coisa. Eu não estou falando mal de célula nem de campanha. Eu estou te mostrando como funciona espiritualmente a coisa. A coisa não funciona na estrutura, a coisa funciona no espírito.
Shakaramanda Ramasutekete Bandaramanai. Diga para o irmão que está ao seu lado: morra que a igreja nasce. Fala assim para o irmão que está ao seu lado: nós estamos em Babilônia, sendo treinados para viver. Ninguém precisa ser treinado para morrer. Porque não se morre por esforço, é pelo Espírito. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Vivereis onde? No corpo de Cristo. Então eu estou num corpo físico, mas a minha experiência é no corpo de Cristo. Eu estou numa realidade natural, mas a minha verdade é espiritual. Eu lido com coisas temporais, mas desfruto das coisas eternas. Para mim é muito simples, eu faço como meu Senhor, porque Ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Então a água que passa pelo tronco, passa pelos ramos. A água que é processada no tronco, é processada nos ramos. Nós somos como o Senhor. A Bíblia diz lá em Lucas que Jesus manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Meu Deus, como alguém pode buscar a cruz sem que ele entendesse profundamente que sem a cruz o reino dos céus não teria uma porta para entrar na terra. Sem a graça, o reino dos céus eternamente não teria autorização de socorrer a humanidade. Não é uma questão opcional. Porque se houvesse opção, o pai não deixaria o seu filho ir para a cruz. Não se engane. Mas ele, como Criador, era responsável em terminar aquela criação nele mesmo, com a sua morte, e recomeçar tudo nele mesmo, com a sua ressurreição. Ele foi para a cruz porque ele se responsabilizou com o que ele criou. Ele foi para a cruz porque ele se responsabilizou em restaurar todas as coisas nele mesmo. Por isso ele precisou de um amigo que desse a ele uma porta, que desse a ele uma autoridade, que desse a ele uma condição. Abraão, e ele disse: me dá o seu filho. Quando Abraão disse: toma, Deus disse: yes, agora alguém me deu um filho, eu posso dar o meu. Abraão, coração de Deus, tum, 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 tum. Abraão, me dá o seu filho. E Abraão: toma. E Deus: yes, agora eu posso entrar na terra como filho, morrer e ressuscitar, destruir a velha criação e gerar novos céus e nova terra. E fazer novas todas as coisas em Cristo Jesus. Por isso a Bíblia diz que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Por isso a Bíblia diz que em Cristo tudo subsiste. Em Cristo tudo subsiste. Deus não poderia dar para Adão a responsabilidade de resolver o problema. Deus não poderia dar para Moisés a responsabilidade de resolver o problema. Deus não poderia dar para Abraão a responsabilidade, nem Davi, nenhum dos apóstolos.
Ele seria a única chave que quebraria a maldição de Satanás. Ele seria a única oferta que tiraria o pecado do mundo. Isso que o diabo pirou. Isso que o céu canta e exalta o Cordeiro de Deus, porque ele se responsabilizou pelo que ele criou, destruiu o que havia se perdido e restaurou todas as coisas em Cristo Jesus. Aleluia! Levanta a sua mão e diga: em Cristo, tudo que havia caído, mais forte, em Cristo, tudo que havia caído, foi destruído na cruz, foi aniquilado na cruz. Toda doença, toda pobreza, todo pecado, toda maldição, todo demônio, todo mal, foi destruído quando Deus se tornou o mal em Cristo Jesus e morreu. E ressuscitou. Jesus não simplesmente ressurgiu, Ele fez novas todas as coisas. Vai comigo para o capítulo 6 de Romanos. Eu preciso que você acompanhe esse texto. Você da internet, pega a sua Bíblia. Esse é um dos textos mais poderosos das Escrituras Sagradas. Um dos textos mais poderosos no nosso testamento, da nossa herança, a palavra do nosso Deus. Ele diz assim, verso 4: portanto, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Repita isso. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, a fim de que, como foi Cristo ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, andemos também em novidade de vida. A morte de Jesus foi a morte de tudo que caiu com Adão. A ressurreição de Jesus foi a restauração de todas as coisas. Por isso a Nova Jerusalém, ela é espiritual e ela desce do céu. Porque esse mundo, irmãos, esse mundo não tem salvação para o pecado, não tem salvação para a doença, não tem salvação para o mundo, né? Nós podemos ter avivamentos na terra. Há histórias de avivamento que duraram 100 anos. Nós podemos ter avivamentos, nós podemos ter grandes moveres do Espírito. Uma igreja poderosa, quando se levanta, ela avassala com regiões, ela sacode nações. Apóstolos verdadeiros, profetas verdadeiros, evangelistas verdadeiros, eles operam sinais, prodígios, maravilhas, eles manifestam o reino dos céus, mas o mundo continua sendo o mundo. Até que Jesus Cristo volte. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar.
A volta de Cristo é essencial. Porque a sua primeira vinda foi a água se transformando em sangue. A sua segunda vinda é o sangue se transformando em água. Na primeira vinda, ele tratou com Adão. Na segunda vinda, ele manifestará o segundo homem. Por isso ele é chamado de último Adão. Você teve o primeiro Adão, Caim, Abel, Abraão, Isaac, Jacó, milhões e milhões e milhões. Aí Jesus veio como último Adão. Jesus não é o segundo Adão, ele é o último Adão. A Bíblia não diz que Jesus é o segundo Adão. A Bíblia diz que Jesus é o segundo homem. Jesus é o último. Não existe mais a raça adâmica. Quantos podem receber essa mentalidade? Grita comigo: Jesus é o último Adão, mas é também o segundo homem. Ele é o fim e o começo de todas as coisas. Deus não perdeu, Deus já ganhou, Deus já venceu. Satanás foi vencido, todo principado e potestade destronado e despojado. As doenças foram levadas na cruz, a pobreza e toda a maldição foram quebradas no Calvário, quando o sangue puro do Filho de Deus pingou a primeira vez na terra. Nasceu uma nova árvore, frondosa, viva, a árvore da vida, chamada Jesus Cristo. O seu sangue foi a semente de novos céus, de nova terra. Tudo está no sangue. Ei, cientistas, ei, doutores, ei, médicos, ei, cardiologistas, ei, hematologistas, ei, químicos, ei, farmacêuticos, eis grandes donos de indústrias, tudo está no sangue. Conserte o sangue de alguém e tudo será consertado naquele corpo. Por isso, quando eu tomo a ceia, eu bebo sangue. Eu como a carne. Eu manifesto a minha participação dessa outra dimensão. Sim, eu preciso ser tão humano, mas tão humano, que Deus fique simples para você. Mas eu não vou ganhar isso na teologia, eu vou ganhar isso na guerra. Você não conquista simplicidade na teologia, você conquista simplicidade nas profundezas. Quando você já foi tão fundo, que você pensa assim, não dá para voltar mais. Eu não tenho oxigênio para voltar. A morte é certa, mas dá para afundar mais. Lá vai eu. Eu vou mergulhar até perder a consciência de mim mesmo e só ter a consciência de Cristo. Eu vou mergulhar até perder a consciência
de si mesmo e só ter a consciência de Cristo. Eu vou mergulhar até perder a consciência de si mesmo e ganhar a consciência de Cristo. E é desse lugar que você funciona e ajuda as pessoas. É desse lugar que você cresce de fé em fé e de glória em glória. Então, meu irmão, suba para o altar e mata essa carne. E do altar mesmo já dá um pulo no corpo de Cristo e funciona no seu chamado. Ei pastor, pastoreie. Ei profeta, profetize. Ei apóstolo, cumpra o seu chamado. Ei evangelista, ganhe multidões para Cristo. Opere sinais e prodígios, cure os enfermos. Ei mestres, ensinem. Ei servos, sirvam. Ei contribuintes, contribuam. Ei meu irmão, funciona! Não deixe a mentira cegar seus olhos até o ponto em que você recue e escolha novamente a instituição. Pastor, mas se eu continuar, as consequências serão catastróficas. Não, querido, as consequências serão maravilhosas. Pastor, o preço será muito alto. Não tão alto que já não está pago na cruz do Calvário. Pastor, eu não serei entendido. Você não está aqui para ser entendido. Você está aqui para ser degustado. Você tem que dizer como Jesus: ei, comam a minha carne, bebam o meu sangue. Você tem que ser tão ousado que você diga para alguém: sabe por que você está assim? Porque você não está bebendo meu sangue, comendo a minha carne. Porque essa área que você está passando aí eu já venci. Bebe meu sangue, come minha carne, que você vai vencer. Ou seja, deixa o Espírito da fé transformar você na realidade do reino dos céus. Por sua obediência à verdade, por sua submissão à palavra, por seu compromisso com a sua crença advinda da voz do Espírito Santo. Pastor, eu achei essa palavra maravilhosa, mas ela foi muito profunda. Então eu vou te dar o conselho de Maria. Não. A mãe de Jesus. Olha como é que Maria disse para os servos. Quem é servo aqui da glória a Deus? Gente, o vinho desse mundo acabou. Está todo mundo numa festa sem alegria. Não tem alegria. Tem drogas, orgias. Eles estão indo aos limites do pecado para tentar atingir algum tipo de prazer verdadeiro e alegria contínua, mas eles falham nisso. Então seja como Maria, não tente entender tudo, só diga para os servos: fazei tudo que ele vos disser. Amém, aleluia, aleluia. E ele só disse uma coisa: enchei de água as talhas. Pegue essa palavra e ponha dentro de você.
orando em outras línguas, orando no Espírito Santo. Coloque essa palavra dentro de você. Coloque essa palavra dentro de você até que ela se torne uma fonte que jorra da sua boca, sem que você pense ou perceba. Coloque essa palavra dentro de você, até que você abra a sua boca e profetize, falando sempre inspiradamente, porque a mente de Cristo cai em você. Tchum. Tchum. Profetizar é liberar o que caiu da mente de Cristo em você. Não, meu irmão, não fique mais experimentando a dimensão do corpo de Adão. Comece a experimentar a dimensão do corpo de Cristo. Não fique mais, esse corpo que você está usando aí, ele é completamente limitado e ele é mortal. Mas o corpo ao qual você é chamado a mergulhar, ele é imortal. Ele é ressurreto. Foi uma ressurreição tão poderosa que ele se transformou em espírito derramado do Pentecoste. O corpo de Cristo ressurreto foi processado a tal ponto que se transformou em espírito derramado do Pentecostes. Paulo diz assim: o primeiro Adão foi alma vivente, mas o último é espírito vivificante. Aleluia! Deus está falando com você hoje. Eu não te quero mais experimentando os desejos e paixões da sua carne. Eu quero te ver, eu te quero experimentando o meu propósito para a sua vida. Eu não te quero mais com a mamadeira, lutando com coisinhas da mente, da emoção. Nheco. Chega de blá 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 evangélico, chega de blá 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 místico, seja de macumbaria evangélica, chega de misticismo evangélico, chega de bruxaria evangélica, chega de ceticismo evangélico, chega de frieza evangélica, chega de falso fogo evangélico. É tempo de um avivamento verdadeiro, onde Cristo Jesus vai aparecer de novo na terra, porque o Espírito e a noiva dizem: vem! O Espírito e a noiva dizem: vem! Aleluia! Aleluia! Em Gênesis nós temos uma carne pecando, mas em Apocalipse nós temos um Espírito gritando: vem! Uhul! Deixa eu te falar uma coisa. Deus não vai te pôr no altar. Você vai ter que subir lá. Paulo diz assim: oferecei vossos corpos. A escolha de passar uma noite orando é sua. A escolha de jejuar 21 dias é sua. A escolha de passar todo dia 1, 2 horas adorando e confessando a palavra é sua. A escolha de orar 10 horas por dia em línguas é sua. A escolha de se entregar no altar da palavra, pegar um livro como Esther e ler 40 vezes, de maneira que cada quadro seja revelado e como uma
peça de um quebra-cabeça vai se encaixando, e você não tem partes ou fragmentos da verdade. Você tem a mente de Cristo naquele livro, a mente de Cristo em outro livro, a mente de Cristo em outro livro. Você foi tomado pelo mesmo Espírito do escritor. A diferença é que o escritor escreveu e você comeu. Disse o profeta: na minha boca era doce como mel, mas no meu ventre era amargo. Ou seja, novo nascimento, mortificação. Como algo tão doce se torna tão amargo quando Deus começa a te usar para multiplicar pães e peixes. Vou repetir. Como algo tão doce se torna tão amargo quando Deus te espreme para tirar o azeite. Você acha que Deus está te envergonhando? Você acha que Deus está te enfermando? Você acha que Deus está te destruindo? Não, Deus está prensando a azeitona, prensando. Getsemane significa prensa de azeite. Deus está permitindo que você seja tão pressionado, o quanto azeite tem sido liberado. E o gostoso do azeite é que ele quebra o jugo. Ele queima o diabo. Ele arranca as doenças. Ele traz o ouro e a prata. Ele abre portas. Por isso Paulo disse lá em Coríntios: eu não fui aí com linguagem de ostentação, de sabedoria. Eu fui aí com demonstração de espírito e de poder. Recebe essa unção em nome de Jesus. Você vai entrar naquela loja com demonstração de espírito e de poder. Você vai entrar naquele lugar com demonstração de espírito e de poder. Você é um servente que teve coragem de encher de água as talhas. E agora você tem muito vinho para servir para essa geração. E os mestres salas da vida estão te perguntando: cara, todo mundo põe o bom vinho no começo, mas você colocou o melhor vinho no final. Aí você vai dizer para ele: é porque você entende de água ser transformada em vinho, mas você não entende de Filho de Deus morto na cruz. Você entende de milagres, mas você não entendeu ainda o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido Jesus, nós te adoramos. Na internet, nas nossas casas, aqui nesse lugar, nas nações, na África, na Europa, na Ásia, nas Américas, na Oceania, na Ásia. Senhor, nós te adoramos e nós invocamos o teu nome, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus.
Nada nos satisfaz a não ser a tua vida. E é só isso que eu quero aprender a fazer, beber da tua vida. Porque a água que eu bebo vira em mim uma fonte e tudo acontece. Senhor Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és digno. Oh Jesus, ninguém pode expressar o quanto és digno. Mesmo sendo pobre e fraco, tudo que eu tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Xarababababa. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és digno. Tudo que eu tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Nos perdoe pelo que fizemos dela, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus.
Lararararará, 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 lararararará. Querido, o avivamento não virá, ele já veio. O avivamento precisa ser liberado de dentro da igreja, de dentro do seu espírito. Se edifique orando em línguas, hora após hora, hora após hora, hora após hora, hora após hora, até que haja uma explosão do vulcão espiritual que você gerou no espírito, e uma nova geração de adoradores nasça através da tua vida, em nome de Jesus. Quantos podem dar um grito de vitória? Aleluia! Uhul! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sim, Senhor. Quem trouxe a sua oferta pode colocar ali, ou pode colocar onde Deus mandar. Você que nos assiste pela internet, faça a sua oferta, semeie nesse ministério. Amanhã nós vamos ter a ceia, né? Agora eu estou certo, amanhã nós vamos beber esse sangue e comer essa carne. Amém. E você é convidado para estar conosco, em nome de Jesus. Aleluia.